Ai, meu Deus, eu preciso fazer um documentário sobre o bosque, mas como eu faria isso? Peraí. Como que era o bosque nos anos 90? Você, assim como eu, que nasceu de 2010 pra cá e não sabe como era o bosque nos anos 90, fique tranquilo, nós fizemos um documentário incrível e trouxemos várias pessoas para contar um pouco de sua história nos anos 90. Ah, e eu vou assistir o documentário junto com vocês, mas para isso eu trouxe meu professor, Maurício. Oi! Olá! A área onde hoje está localizado o Bosque Municipal Rogério Mariano compunha o complexo da Mata Atlântica da Serra da Mantiqueira. Com o desmatamento, abertura de pastagens no entorno dessa área para o frigorífico Cruzeiro, aqui foi uma área de pastagem, não havia nada nos arredores desse bosque e no entorno dessa área de mata, até final da década de 1960, por volta de 69, 68, não havia nada, não havia residência nenhuma, era uma área descampada, área de pastagem do antigo frigorífico Cruzeiro. E aqui nós estamos no segundo retiro da Mantiqueira, ou seja, o segundo retiro da pastagem do frigorífico. E essa mata faz a divisão entre o primeiro retiro e o segundo retiro. Em 1970, o então prefeito Hamilton Vieira Mendes idealizou, depois já da falência do frigorífico, idealizou assumir cerca de 4 hectares de mata para implantar o Bosque Municipal de Cruzeiro. A cidade precisava de um local para lazer e o Hamilton Vieira Mendes teve essa visão e resolveu fazer o investimento, mesmo a área não pertencendo à prefeitura naquela época, como hoje também não pertence. Ela está no processo de falência do frigorífico Cruzeiro Abate. E dessa forma a prefeitura implantou esse bosque, instalou aqui brinquedos, uma pequena estrutura, abriu também trilhas na parte mais fechada da mata e ali começou então essa movimentação. Muita gente tem histórias a contar aqui do bosque. O bosque, creio eu, faz parte de muitas pessoas, de muitas famílias aqui de Cruzeiro. Falar do Bosque Municipal de Cruzeiro é relembrar o tempo que eu levava o meu filho Patrick, a Bartira, minhas sobrinhas, Bartira, Betânia e Bia. E depois a família cresceu, Lucinha e Manuel. E era muito gostoso porque a gente fazia piqueniques, era muito gratificante. Todo final de semana a gente estava lá e brincava nos brinquedos que tinha pneu, tem até hoje, tem aquela ponte que hoje, se meus filhos nem cabe ali porque é pequenininho. Muitos brinquedos que marcou muito, principalmente a esposa do seu Magina, que servia guaraná pra gente, dava lanche. Então foi muito bom, muito gratificante. Agradecer a Deus por nos proporcionar esses momentos com a família, que é uma coisa muito importante. Quando eu vim a primeira vez aqui no bosque aqui, era bem bacana. Minha irmã trazia a gente pra gente brincar na grama. Naquela época era brincar na grama. Hoje mudou um pouquinho,
brincadeira, brinquedo da época. Hoje está melhor, mas aquela época foi a época de infância. A época de infância é a melhor da vida da gente, né? Uma das coisas legais que o Bosque Municipal tinha eram os pneus, que eu acredito que tem até hoje, que as crianças balançavam. Era muito gostoso. Tinha o balanço, que até eu aproveitava, né? Porque era tão gostoso o balanço. Eu balançava meus filhos, minha sobrinhada. Fazia piquenique, muito gostoso. E a gente também ia no lago. E lá no lago tinha uns patos, não sei se é marreco, não lembro. Mas ele corria atrás da gente. Ele não podia ver a gente que corria. Então era muito gostoso. Que a gente ria muito. Gostava de levar as crianças, né, porque é um ambiente familiar, um ambiente de segurança, que a gente ficava tranquilo com as crianças lá dentro, que eles amavam, né, brincar no bosque. É um lugar muito gostoso, muito tranquilo e assim um lugar que as crianças amam de verdade. Os brinquedos eram aquelas rodas, né, com os carrinhos, os brinquedos, os balanços. E também uma árvore que tinha lá no fundo que eles gostavam de fazer caminhada. Olha, sempre que podia eu levava as crianças, né? Por quê? Porque era um lugar que tem segurança para a gente brincar com as crianças, porque era bastante criança. E era o lugar que eles mais amavam, né? Os brinquedos, muito assim, não tinha perigo de machucarem. Então é um lugar que sempre nós gostávamos de ir. Bom, o bosque para mim é um ambiente muito bonito, que é um lugar muito arborizado e ele é um convite para você fazer uma trilha, passear, conhecer mais ali a natureza do local. E o que eu mais gostava mesmo era de fazer trilhas com meus amigos, com meu namorado. Então é uma das memórias boas que eu tenho. Bom, o bosque para mim ele remete à infância. Então os eventos que tinha na escola era feito aqui, principalmente em época das crianças. Então a reuniãozinha das festas eram feitas aqui e a gente gostava muito. Eu tive a sorte de morar muito tempo aqui perto do bosque, era praticamente vizinho. Então o bosque era o quintal da minha casa. Semana a atração era o bosque, né? Vinha muita gente, vinha bastante gente mesmo, mas naquela época a gente corria tudo aí. A gente andava no meio da mata, a gente tudo moleque, andava descalço, era bem bacana. Tinha um brinquedo lá que era um escorregador enorme, né? E uma coisa que chamava minha atenção era o carinho que o seu Magina tinha com a gente, com as crianças, com o público, né? A gente percebia isso nele. E ele deixava assim as crianças muito à vontade, sempre se preocupando se estava tudo bem. Então isso fazia com que a gente não tivesse preocupação. Eu tive a sorte de morar aqui perto. Morei por 11 anos aqui perto, fui quase vizinho dele. E praticamente todo final de semana eu frequentava aqui. Então era como se fosse o quintal da nossa casa, né? Onde a gente jogava bola, passeava, conhecia a mata ali hoje que tem a trilha, mas antigamente era diferente, via os micos. Eu não sei se o pessoal de hoje teve a sorte de conhecer a árvore de canela, certo? Beija-uva, as outras árvores que tinham aqui, pau-brasil, que hoje já não tem mais. E era um lugar muito gostoso de se passear. Final de semana era sempre, a gente fazia aqui o nosso piquenique, vinha com a família, jogava bola, passeava no pedalinho, certo? Era uma coisa que era bem família mesmo, bem gostoso.
Na Semana das Crianças, a gente costumava levar, porque não era realmente no Dia das Crianças, mas durante a semana a gente tinha umas atividades e uma delas era elas passear no bosque e a gente fazer piquenique. Chegando em 1979, o engenheiro Manuel Escamila, diretor de obras da prefeitura, ele idealizou abrir um lago aqui nesse bosque, porque nós tínhamos uma parte que era da piscina, que ainda existe até hoje. Não havia lago, esse que nós conhecemos não havia, era um descampado também. E ele idealizou abrir aqui nesse bosque um lago. Na época o prefeito João Bastos até foi contra, não existe, não temos água para abastecer esse lago, como é que vai fazer? E o Manuel Escamila aproveitou um dia em que o João Bastos viajou para Brasília, para lá ficar cerca de uma semana, e pegou o maquinário da prefeitura, emprestou o maquinário também da antiga FNV, para poder abrir a vala e aqui implantar esse lago. E está aí o lago até hoje, abastecido com água da rede pública, para que pudesse a população desfrutar de mais um atrativo. E coincidentemente houve interesse do senhor Carlito Magina pela instalação de brinquedos aqui nesse bosque. O prefeito João Bastos, na época, fez a concessão da área, de parte da área, metade do bosque para o Carlito Magina. E ele trouxe inovação em brinquedos, ele tinha uma fábrica, possuía uma fábrica de brinquedos, a Diversões Magina, e ele então fez uma inovação muito grande. E o bosque ganhou então um novo atrativo, com os brinquedos e com o lago, onde ele também, o Carlito Magina, disponibilizou os pedalinhos para a população. Então o bosque tornou-se uma atração não só local, mas como também regional. Com o falecimento do Magina, cerca de uns 20 anos atrás, acredito eu, a prefeitura reassumiu o bosque municipal, né, já não com a mesma potência do tempo do Magina. Foi lamentável o falecimento do Magina, a cidade perdeu muito em termos de atrativo para o bosque, porque além da montagem dos brinquedos, ele também cuidava da manutenção. Não havia risco de acidente enquanto o Magina esteve por aqui. E no final de 2023, começo de 2024, a prefeitura fez uma concessão para uma empresa que está hoje aqui trabalhando, está tentando dar uma nova vida ao nosso bosque, esse que é um grande patrimônio da nossa população. Nossa, eu não sabia que o lago tinha sido criado dessa forma. Nossa, imagina todo o trabalho que eles tiveram para fazer ele e ficar tão bonito assim. Deve ter sido muito trabalho. É incrível. Detalhe interessante é que a área não pertence à prefeitura até hoje. É remanescente também da massa falida do frigorífico Cruzeiro Abate, mas a prefeitura pegou a área e ficou e ninguém reclamou. E graças à iniciativa do Hamilton Vieira Mendes, a coragem dele, a sua visão empreendedora, que hoje nós temos o privilégio de dizer que Cruzeiro é uma das poucas cidades em nossa região a possuir um bosque na área urbana, o remanescente de Mata Atlântica na área urbana. Isso é muito bom. Bom, celebração foi ano passado que eu participei, né, no ano de 2024, que foi um ponto de encontro de evento de corrida, que foi algo novo para mim, que eu nunca tinha corrido. Então foi um ambiente bem importante ali para ter esse tipo de evento, né, mais esportivo. O bosque, ele é um cenário muito bonito, que foi passando por várias modificações também, né, da parte do parque, instalações também da academia, que eu acho bem bacana ter colocado isso lá, porque foi bem convidativo para a população local lá poder frequentar. Então eu vejo essa transformação que está cada vez mais melhorando. Isso é muito importante para a cidade. Tudo que aconteceu comigo no bosque, que eram momentos tristes, ficou muito alegre, marcante, foi quando eu levava o Patrick, levei minhas sobrinhas, depois levei o meu namorado, depois casei, levei mais meus 2 filhos
E depois uma coisa muito legal, para resumir tudo isso, é quando o Manuel, meu filho, ele é corredor, ele correu, eu também voltei no bosque relembrar os velhos tempos. Minha filha Lúcia, eu fiz corrida, caminhei com ela, né? A gente fez uma corrida e ficou muito bacana, porque eu fiquei muito feliz que eu ganhei um troféu. Eu fui a última, a última que eu cheguei, ficou, adorei. Olha a Rosinha correndo igual eu, fugindo da prova de matemática. Engraçado, ela contou tudo isso pra gente ir rindo. Então. Essa mulher é um ícone. Uma coisa que eu lembro legal daqui da história aqui, eu morava no Jardim América e os parentes da minha ex-esposa moravam na Vila Romana, meu sobrinhado, tudo, né? Aí teve um dia que eu contei uma história de terror lá em casa. Aí estava começando a querer anoitecer, eles usavam o caminho ali também. Aí eu vim na frente de bicicleta. Aí a hora que eles passaram, rapaz, eu mexi no mato, dei uns gritos lá, mas eu só vi a molecadinha correndo e gritando, cara. Foi muito bacana aquilo lá, muito. Nossa, eu sempre achava que era assombrado e era só a história do Fábio. É uma história muito boa. Então. Já em 1979, antes um pouco, em 1973, um fato interessante aconteceu aqui nesse bosque. Houve um festival nacional de rock aqui em Cruzeiro, que foi noticiado inclusive no Jornal Nacional da Rede Globo, e isso atraiu muita gente para a cidade. E quem veio? Veio um grupo enorme de hippies para participar desse festival, e esses hippies ficaram acampados aqui no bosque. Terminado o festival, que durou uma semana, esses hippies ficaram na cidade. Eles iam para as praças perto da Matriz, na praça perto do Oswaldo Cruz, na praça 9 de Julho, para vender os seus produtos, e ficavam por aqui, não saíam. Até que houve um movimento de religiosas e religiosos junto à Igreja Matriz para que a polícia e a prefeitura adotassem medidas visando a que eles deixassem a cidade. E foi o que aconteceu, esse momento importante, marcante na história do bosque, e foi uma grande concentração aqui ocorrida e mostrou a resistência da população, né, principalmente a religiosa, em relação a eles. Eu imagino que o bosque, nos anos 90, ele tinha uma vibe, assim, maravilhosa, né? Eu nasci em 2004, então eu tive uma convivência com o bosque a partir dos anos 2000. Mas para mim, o bosque, ele sempre teve, assim, uma vibe muito boa. Eu gosto muito de ter esse contato com a natureza, estar na natureza, né? Para mim faz muito bem. Então o bosque é um lugar incrível para mim. Eu imagino nos anos 90 como era a convivência aqui nesse lugar, sem a rede social, né? Porque hoje em dia, mesmo que você esteja em um lugar de natureza, querendo se reconectar com a natureza, mesmo estando nesse ambiente, a gente ainda pega o celular, quer tirar uma foto, quer fazer uma coisa. Eu fico imaginando nos anos 90, que não era, né? Não tinha tecnologia, não era usado muito o celular. Eu fico imaginando como era a tranquilidade, a paz, que a gente já sente essa paz hoje em dia, né? Mesmo tendo a tecnologia, a rede social. Mas na época não tinha. Então eu imagino as pessoas ali se reconectando entre si, reconectando com a natureza. Eu imagino que era algo maravilhoso.
Assim, hoje em dia é muito difícil a gente estar em casa e falar, vou deixar o celular aqui de lado e vou me reconectar com a natureza e para um lugar tranquilo. Mas a partir do momento que a gente toma essa iniciativa de deixar o celular se reconectar, é uma sensação maravilhosa para a mente, para o corpo, para tudo. No meu caso, o que mais chamava atenção era o pedalinho, porque é uma diversão mesmo, ainda mais o fato, quando por ser criança, era novidade ver pato aqui nesse lago, tinha essa diversidade, cada pedalinho é um formato, então isso daí era uma coisa que me chamava muita atenção, que eu gostava mais. Bastante, né? No meu caso era mesmo a mata. A gente, por ser moleque, né, novo, a gente gostava muito de andar nas trilhas aqui, a gente via muito mico aqui, certo? E tinha uma trilha aqui que você entrava nesse bosque novo e saía lá na rua de trás, perto do Rio do Lope, que acho que hoje o pessoal novo nem conhece mais isso aqui. Quando eu era criança, minha irmã começou a trazer eu aqui, eu achei bem legal. Aí eu vinha com as minhas filhas também, comecei a trazer minhas filhas, tenho 3 filhas, e a gente passava da rua de trás ali, a gente passava no caminhinho, a gente saía lá depois do Are, e era uma viagem para elas, que eram pequenininhas, né? Bicicleta, era uma aventura bem legal mesmo, e sempre fez parte da minha vida, fez parte da vida das minhas filhas, está fazendo parte da vida dos meus netos, é bem bacana. O bosque é parte da vida de todo cruzeirense. Tinha pedalinho, nossa, muito bom. Foi uma fase maravilhosa e eu acho que o bosque hoje está até melhor, mais coisas para oferecer. Tobogã, então, que delícia! Eu também aproveitava aquele tobogã, nossa! Então, assim, é uma época maravilhosa, é uma época que marcou muito. Bom, o bosque também foi um belo local para ter um pedido de namoro. Então, foi lá que eu conheci o meu namorado, então eu tenho essa lembrança boa. Você conseguiu notar quantas histórias e memórias foram criadas nesse lugar? Então, que fofo! Eles se conheceram aqui. Imagina se meus pais se conheceram aqui também. É uma possibilidade. O bosque em si, ele já é uma memória específica, que por ser criança, você vivenciar todo esse trajeto no bosque, brinquedos com amigos e colegas, então ele criou aquele sentimento que você não esquece. É difícil você esquecer, pelo fato de você ter vivenciado e aproveitado muito. Me lembro bem, específico assim não, como ela acabou de falar, é uma coisa que a gente viveu um bom tempo, então são só memórias boas. Mas uma coisa que me marcou, passa um filminho na sua cabeça muito rápido. Você está sentado num banco e de repente você vê a sua filha naquele brinquedo que você brincava. Você fala, poxa, como é que a vida passa, né? Como é que você tem a oportunidade de estar vendo ela se renovar, né? Foi uma coisa que me marcou ali, não na minha infância, mas depois de ver a continuidade ali. Foi muito bacana isso. Era uma coisa assim que... um ambiente familiar. Um ambiente familiar que a gente sentia muito bem. Quando a gente falava que ia no bosque, já era uma euforia, né? E quando a gente saía daqui, elas escutavam muito o que a gente explicava para elas lá. A gente explicava sobre a natureza, sobre a preservação do bosque. Isso, e elas faziam questão de ouvir. Isso que me chamava a atenção. Então, eu sempre que podia, sempre que tinha alguma oportunidade, eu já levava elas lá por esse ambiente. Um ambiente grande, né? Um espaço muito grande, mas um ambiente que a gente conseguia conversar com elas.
Eu só lembro que as crianças falavam assim, olha, a melhor coisa que a gente ganha do lar é vir no bosque. Nossa, hein? A irmã Esmeralda falou algo lindo sobre a natureza. Como que deve ter sido mágico para aquelas crianças, hein? Sim. Aí até eu questionava elas o porquê. Elas falavam assim, é porque a gente se sente à vontade, a gente corre, a gente vai naquelas trilhas, tem umas trilhas lá, né? Aí passeava com elas lá, às vezes eu ficava ali na frente, por ali, com algumas menorzinhas e as grandes iam passear. E isso quando elas chegavam contando a história do que elas viram, do que elas, né? Algumas falavam assim, quase que eu me perdi. Mas era muito gostoso, viu? Tudo que tinha hoje tem, hoje eles acabaram acrescentando mais coisas. Então tudo só modificou, na verdade, que foi o balanço, né? Que ele era em formato de foguete, o escorregador. Ele era um formato de foguete, hoje modificou, mas ele permanece ali. Realmente reestruturaram o bosque, né? Porque ele passou por várias transformações. Era um bosque municipal, que no caso não era pago. Depois de um certo tempo mudou para esse outro bosque aqui do lado, onde fizeram uma grade, colocaram pagando com o pessoal do Magena vários brinquedos aqui. E hoje conseguiram voltar ao que era antes. É um bosque aberto completo ao público, certo? Ficou muito melhor do que era antes. As pessoas voltaram a fazer os piqueniques aqui com as crianças, coisa que era muito bom, tinha se perdido no tempo. E hoje está muito melhor. Hoje eu acho que ficou muito melhor do que era antes. Isso que é interessante, né? Essa reforma trazendo esse benefício para todos, independente da idade. E eu vou falar um segredo, até hoje eu brinco nos brinquedos aí. Tem um balanço ali para adulto ali. A minha esposa faz fisioterapia aqui na frente. Eu largo ela na fisioterapia, venho e vou lá balançar até hoje. Fez parte da minha infância e está fazendo parte da minha velhice já também. Nossa, o bosque deve ter sido incrível nos anos 90. Mas hoje ele ainda continua incrível. Imagina quantas histórias não foram criadas de lá para cá. E quantas histórias ainda lindas não podem estar acontecendo hoje mesmo. É, verdade. E aí, gostaram de saber como era o bosque nos anos 90? Gente, tinha coisa aí que eu nem iria imaginar. Nem eu. Tem coisa que eu fiquei sabendo e achei muito interessante. Agora os nossos entrevistados deixarão uma mensagem para vocês. Como eu disse, o Bosque Municipal, ele está na história de muitas famílias, muitas pessoas que têm boas lembranças desse bosque, do tempo de infância, da adolescência, da juventude, até mesmo da idade, já da terceira idade, não é mesmo? Nós mesmos também temos as nossas histórias, as nossas lembranças de namoro aqui no bosque, de passeios na mata, as nossas aventuras, porque era um local que atraía a população no final de semana. E é um local também muito elogiado por quem vem a Cruzeiro. Quem não é de Cruzeiro e não conhece o nosso bosque, precisa conhecer. Porque pessoas que vêm do sul fluminense, até do sul de Minas, ou mesmo aqui do Médio Vale do Paraíba, essas pessoas vêm para conhecer o nosso bosque, saber da diversidade que nós temos aqui de vegetação, de alguns animais que ainda habitam esse bosque. Então elas vêm e saem daqui encantadas com o que nós temos, não é dizendo, poxa vida, o Cruzeiro tem uma área remanescente de Mata Atlântica em pleno centro da cidade. Então isso é bom, isso é importante para que a cidade possa fazer essa divulgação e quem não conhece deve vir, eu recomendo. Olha, a nossa cidade, ela é maravilhosa, uma cidade abençoada. Não deixe de ir no bosque, levar seus filhos, seus amigos, seus familiares. Lá é um encontro muito bom, num ambiente familiar. Não deixe de você conhecer a nossa cidade, ir mais a fundo de Cruzeiro, porque Cruzeiro é muito bom. Cruzeiro é uma cidade maravilhosa.
Não deixe de ir no Bosque Municipal, você não vai perder nada. Bom, como foi mencionado, o bosque é um local para toda a família. As crianças aqui podem estar se divertindo no pedalinho. Quem gosta de fazer seu piquenique com a família, andar de pedalinho, fazer trilha, simplesmente passar o dia no bosque com a família é um lugar excelente, viu? Então, eu quero fazer um convite para você pai, para você mãe. Traga seus filhos no bosque. Deixe o bosque fazer parte da vida do seu filho também. Porque lá na frente o bosque também vai fazer parte da vida dos seus netos, dos seus bisnetos. O bosque é vida, o bosque é tudo de bom. Contato com a natureza. Traga seus filhos para o bosque. Você também, que não é de Cruzeiro, eu conheço muito lugar bonito aí na região, no estado de São Paulo, mas não tem lugar mais bonito e mais tranquilo como o bosque. Aqui é uma paz, é um sossego. Você escuta passarinho, você escuta grilo. Aqui é muito bom, gente. Venha visitar o bosque, venha fazer um turismo aqui. Gostaria de convidar as famílias para que levassem seus filhos no bosque, que é um ambiente gostoso, um ambiente de paz, de harmonia, onde tem a natureza, onde elas podem brincar bastante, né? E ali também elas podem ficar próximas dos seus pais. É um momento de confraternização entre eles e também de tirar um pouco da internet, do celular e brincar com outras crianças, adultos que estão lá. Isso faz muito bem para as crianças, né? Trazendo paz e eles ficam mais calmos. Independente dos anos que se passaram, o bosque ele vai continuar com essa leveza, com essa tranquilidade que ele passa pra gente. E se você ainda não veio para o bosque, nunca veio sentir essa tranquilidade, essa vibe maravilhosa que ele passa, eu aconselho vocês a estarem aqui.